Sejam bem-vindos ao nosso curso de FreeCAD 1.0. Na aula de hoje, nós vamos começar a aprender a utilizar a bancada de desenho de esboço, a bancada Sketcher. Vamos iniciar criando um documento tipo Part Design ou peça paramétrica. Você pode clicar diretamente aqui no botão Criar peça paramétrica do meu menu de boas-vindas, ou você pode clicar aqui na folha em branco no canto superior esquerdo para criar um novo documento. Agora que nós temos um novo documento, nós vamos clicar na ferramenta de criar esboço. Clicando nessa ferramenta, nós damos início ao processo de criar um esboço. Para isso, nós precisamos primeiro selecionar um plano para fazer o desenho. Eu vou selecionar o plano XY, clicando aqui na borda do plano desenhado na tela, ou clicando diretamente aqui no meu menu ao lado esquerdo da tela. Uma vez feito isso, nós temos aqui a nossa tela, onde eu tenho os eixos principais, o centro da tela, que é esse pequeno pontinho, e na parte de cima nós temos as barras de ferramenta. Nessa primeira aula sobre a bancada Sketcher, nós vamos ver as ferramentas de geometria, que são essa barra de ferramenta que contém as funções básicas de desenho. Bom, para começar, nós vamos entender aqui quais são as funções aqui na minha bancada Sketcher. Quando eu tenho a seta do mouse normal, eu estou na função de selecionar os objetos. Então, nessa função, ele me permite que eu possa mover algum item que esteja na tela, que não esteja travado, arrastar uma linha, mover um ponto e selecionar vários itens do meu desenho, dentre outras coisas. Quando eu coloco o mouse na área de trabalho, você percebe que o ícone da ferramenta que eu selecionei fica abaixo de uma cruzetinha que tem onde é o ponto de clique do mouse. Esse ícone indica que a ferramenta está ativa e que eu posso utilizá-la nesse momento. Para cancelar esse modo, eu tenho duas opções. Ou eu clico o botão direito do mouse uma vez, ou eu aperto a tecla ESC uma vez. Deve-se tomar cuidado na hora de apertar a tecla ESC, pois caso você aperte ela novamente, você sairá do modo Sketch e volta para o modo Part Design. Dessa maneira, você não poderá editar o seu desenho a menos que você reabra. Para você reabrir esse esboço que você fechou, você deve vir aqui na aba Modelo e deverá dar um duplo clique em cima desse esboço, que está aqui como Sketch. Esse esboço vai ter vários nomes, pode ser Sketch 0, Sketch 001, Sketch 002 e assim por diante. Então, para eu voltar a editá-lo, não adianta eu clicar aqui, porque se eu clicar aqui, eu criarei um novo esboço. Eu devo clicar nesse esboço aqui duas vezes. Pronto, retornei a minha modo de edição do esboço. Bom, então voltando aqui para as ferramentas, a primeira que a gente vai ver é o ponto. O ponto ele serve para você criar referências no meu desenho. Então você pode colocar o ponto clicando no local onde você deseja colocar. E depois você pode colocar restrições para esses pontos, como posição, no caso cotas, medidas, e também restrições geométricas que nós vamos ver logo mais a seguir. A próxima ferramenta, eu diria que é uma das ferramentas mais úteis, que é a ferramenta de desenhar um polígono. Essa ferramenta, ela permite que você desenhe polígonos utilizando linhas de várias maneiras. Então, clicando na ferramenta Criar Polígono, eu posso começar a clicar na minha tela e ele vai desenhar uma linha. Então, aqui, observe que você não clica e segura o botão. Você clica e solta e vai mover o mouse até o próximo ponto. Quando você chegar no ponto que quer fixar essa linha, você clica novamente, ele fixa essa linha e inicia uma nova linha. Então, à medida que você vai fazendo, você vai clicando e você vai fixando a última linha. Observe que quando você chega num ponto ortogonal, aparecerá um ícone ao lado do ícone da ferramenta. No caso aqui, a gente tem um ícone de restrição horizontal.
Ele indica que caso você clique nessa posição, essa linha ficará horizontal. A mesma coisa acontece caso você chegue na posição que apareça o ícone da restrição vertical. Se você clicar, ele vai colocar a linha com restrição vertical e ela ficará perfeitamente vertical, mesmo que ela não esteja muito vertical no momento. Essa função ela vai te ajudar a criar desenhos ortogonais mais facilmente. Continuando aqui com a função, eu ainda posso apertar a tecla M do teclado e alterar o modo de funcionamento dessa ferramenta. Nós temos aqui o modo de criar uma linha com 2 traços em 90 graus. Apertando mais uma vez a letra M, nós fazemos a mesma coisa para o outro lado. Apertando mais uma vez, nós vamos para o modo de arco. Então, qualquer que seja do modo escolhido, você clica no ponto final e continua o teu desenho. Então, a tecla M serve para que você mude o modo dessa funcionalidade. Para você encerrar o desenho, você pode apertar a tecla ESC em qualquer momento, clicar com o botão direito em qualquer momento ou simplesmente fechar a tua figura. Ao fechar a figura, nós fazemos com que a nossa ferramenta continue ativa, mas ela para de desenhar as linhas, uma vez que você fechou um esboço. Então essa ferramenta ela pode desenhar formatos complexos. Eu diria que é uma das mais úteis que nós temos. A próxima ferramenta que nós temos é a linha. A linha nós podemos utilizar para desenhar linha reta no meu desenho. Clicando na função, eu devo clicar onde a reta deverá iniciar e onde ela deverá terminar. Uma vez que eu clique, ele faz a linha e encerra a função, tá? Mas perceba que a ferramenta ainda está ativa, de modo que se eu clicar mais uma vez, ela iniciará a criação de mais uma reta. Para criar uma linha exatamente onde outra linha termina, eu devo colocar o mouse exatamente em cima da bolinha criada nas extremidades da linha. Quando eu faço isso, eu crio um ponto de coincidência e posso fazer a minha nova linha. Observe também que ao iniciar uma linha, aparecerá 2 caixas de diálogo no meu desenho. Uma que espera eu receber o comprimento da linha, que caso eu queira utilizar, eu posso digitar e apertar a tecla Enter. E a segunda, o ângulo que essa linha deverá ser feita. No caso aqui eu vou colocar 0 graus. Uma vez que eu digito, eu aperto Enter. Isso permite que você possa fazer as linhas colocando as medidas automaticamente, pois uma vez que ele faz o desenho da linha, ele já coloca a restrição de tamanho, a qual nós vamos ver em aulas futuras. Agora nós vamos ver a ferramenta de criação de arco. A ferramenta de criação de arco, ela possui uma setinha aqui do lado direito do botão, que permite que nós selecione mais de um modo de fazer. Nós temos o modo de criar arco pelo centro, com 3 pontos, criar um arco de elipse, criar um arco de hipérbole e criar um arco de parábola. Nós vamos iniciar por criar um arco pelo centro. A última ferramenta que você utiliza desse conjunto é a que ficará aqui representada no botão que você clica diretamente. Então, uma vez que eu crio esse arco, eu vou clicar no ponto que eu desejo que seja o centro. Depois, eu clico no ponto que vai começar o arco. E por último, eu clico no ponto que vai terminar o arco. Observe que da mesma maneira da linha reta, ele vai te mostrar medidas. Então, após eu clicar no primeiro ponto, ele vai colocar uma medida para o raio do arco, por exemplo, 20, certo? Ao apertar a tecla Enter, eu vou colocar o ângulo que ele vai iniciar esse arco. Eu vou colocar aqui, por exemplo, 270 graus. Agora ele vai me perguntar o ângulo que esse arco vai terminar. Eu posso colocar, por exemplo, que esse ângulo vai terminar em 60 graus. Então esse arco começou em 270 e terminou em 60. Bom, agora nós vamos ver a criação do arco utilizando 3 pontos. Nesse caso, eu tenho o ponto de início,
o ponto de fim do arco e agora eu vou determinar a posição da parte mais superior da corda. Para desenhar a elipse, eu vou desenhar primeiro o centro, vou clicar para definir o raio, vou clicar onde ficar o início do arco da elipse e depois o final do raio da elipse. Agora nós vamos ver como utilizar a função de círculo. Então, quando eu quero desenhar um círculo, da mesma maneira do arco, eu tenho várias opções de desenhar círculos e elipse. Vou começar por criar um círculo pelo centro, que é o mais comum. Então, aqui eu clico onde eu quero o centro, levo o mouse até o diâmetro estar mais ou menos da maneira que eu quero e clico novamente. Da mesma forma que a linha, eu posso clicar no centro e digitar o valor do raio, por exemplo, 20 milímetros. Quando eu dou um Enter, ele finaliza desenhando o círculo com raio de 20 milímetros. Eu também posso desenhar o círculo por 3 pontos da mesma maneira que eu fiz com o arco, clicando no início, no final e definindo o raio do arco pela posição do terceiro ponto. Então, dessa maneira, eu posso desenhar o círculo da maneira que eu quero. Também eu posso desenhar elipses completa. Então, aqui na elipse, eu vou clicar no ponto central, vou clicar no ponto mais lateral e agora vou definir a altura da elipse. E por último, eu vou mostrar como criar a elipse por 3 pontos. Então, eu clico no início da elipse, no final da elipse e defino a altura da elipse. Da mesma maneira que eu desenho elipse, eu posso desenhar retângulos, clicando aqui na minha função de retângulo. Perceba que a função retângulo também tem a setinha indicando que tem mais alguns métodos. A função mais comum é o retângulo pelos cantos, de modo que clicando na função, eu clico onde eu quero começar o retângulo, onde eu quero terminar o retângulo. Também eu posso colocar digitando logo as dimensões. Clico onde eu quero começar, digito a largura, dou um Enter, digito o comprimento, dou um Enter e o meu retângulo será desenhado já com a restrição de dimensão. Também temos a função de desenhar o retângulo pelo ponto central. Essa função é bastante conveniente quando a gente quer centralizar esse retângulo. Então, para ele, eu clico onde eu quero que seja o centro do retângulo e depois eu clico quando o meu retângulo atingir o tamanho desejado. Da mesma maneira, eu posso fazer a digitação dos valores para determinar o tamanho do retângulo. Clicando no centro, eu posso digitar a largura, posso digitar o comprimento e eu tenho o meu retângulo. Esse ponto centralizando aqui, ele é o ponto de referência do retângulo. Não se preocupem, pois ele não aparecerá no desenho real. Na verdade, nem esses pontos que você está vendo aqui em vermelho e nem essas setas aparecerão no desenho final. Da mesma maneira, as medidas também não aparecerão na maneira final, porque deixar as medidas aqui no desenho não implica que essas medidas e esses elementos vão aparecer na construção da minha forma 3D. Outro modo de criação de retângulo que eu tenho aqui é a criação do retângulo com o canto arredondado. Então, clicando nessa função, eu posso clicar no início, no final e o último ponto define o arredondamento dos cantos, de modo que eu posso selecionar aqui e desenhar o meu retângulo com canto arredondado da maneira que for conveniente. Da mesma maneira dos outros, eu posso ir colocando as medidas. Clico onde inicia, coloco a medida da largura, digito a medida do comprimento e por último digito o raio do arredondamento. E aí nós temos o meu retângulo arredondado com todas as medidas definidas. Continuando com o nosso tour pela barra de geometria, nós vamos clicar agora nas ferramentas de desenhar polígonos regulares.
Veja que também nessa ferramenta eu tenho essa setinha que indica vários modos. Esses modos indicam basicamente em quantos lados esse polígono regular que eu quero criar eu tenho disponível. Eu tenho aqui triângulo, quadrado, pentágono, hexágono, heptágono, octágono e polígono regular. Esse último permite que eu digite quantos lados eu deseje para que ele seja desenhado. Bom, eu vou no primeiro exemplo aqui com um hexágono. Então, clicando em hexágono, eu clico no centro e clico para definir o tamanho desse hexágono. Perceba que eu tenho uma linha azul tracejada em volta que ele circunscreve o meu hexágono. Essa linha vai estar presente em todos os outros polígonos regulares, porque através dessa linha eu posso definir qual é a distância do centro até a extremidade das minhas formas geométricas. No entretanto, essa geometria, também junto com todos esses símbolos em vermelho que aparecem, eles não vão fazer parte do meu desenho final para a construção do meu sólido. Vamos tentar agora a ferramenta de desenhar um polígono regular com quantidade qualquer de lados. Então, clicando aqui no polígono, eu vou digitar a quantidade de lados. O meu exemplo aqui vai ser 10 e clico OK. Agora, da mesma maneira que os outros, eu clico no centro e depois clico onde eu quero definir o tamanho. Utilizando qualquer uma dessas ferramentas, eu também posso definir os tamanhos digitando durante a criação. Então eu clico no local do centro e vou digitar primeiro o raio que o meu círculo de circunscrição vai ter, por exemplo 30, e depois o ângulo que essa minha figura vai estar rotacionada em relação ao eixo horizontal. No caso aqui eu vou colocar 90 graus. Agora nós vamos conhecer essas ferramentas de ranhura. Essa ranhura, ela permite que você desenhe esse formato que tem uma espécie de retângulo com os dois cantos em círculos, né? Com as duas laterais em círculo. Então, para criar essa ferramenta, nós clicamos, né, no botão criar uma fresta, clicamos onde a gente quer iniciar, clicamos onde a gente quer finalizar e depois definimos o raio. Então aqui nós temos a nossa fresta. Nós podemos fazer isso também colocando as medidas, né? Clicando no ponto inicial, eu vou dizer a distância do ponto final, por exemplo 30. Depois eu vou determinar qual é o ângulo em relação à horizontal. Eu vou colocar aqui, por exemplo, 45 graus. E por último, eu vou determinar o raio, por exemplo, 10. Então eu criei a minha fresta a 45 graus com um comprimento de 30 milímetros e um raio de 10. Outra ferramenta que eu tenho também junto com ela é a possibilidade de criar uma fresta dessa, né, em arco. Então, clicando aqui na ferramenta, eu determino o centro, determino onde ela vai começar, onde ela vai terminar e por último o raio. Splines são linhas que são mais orgânicas que você pode desenhar utilizando essas ferramentas. Da mesma maneira, nós temos várias formas de utilizá-la. Então eu vou colocar essa primeira spline, né, por pontos de controle. Essa spline você clica onde ela começa, certo? E à medida que você vai clicando, você vai adicionando pontos de controle para essa spline. Quando você deseja terminar, você pode apertar a tecla ESC ou o botão direito do mouse. Ele finaliza, né, a colocação dessa linha. Apertando mais uma vez ESC ou o botão direito do mouse, eu saio do modo da ferramenta. E perceba que eu tenho esses pontos aqui, que são exatamente os pontos de controle, que eu posso utilizá-los, movê-los para modificar a posição, né? E com isso também modificar o formato da minha spline. Essas linhas que você está vendo verde são as linhas de influência. Elas não vão aparecer também no desenho final. Também temos a opção de desenhar essa spline fechada. Então, clicando nessa opção spline periódica, né, por ponto de controle, eu posso começar a desenhar uma spline. E essa spline que eu estou desenhando, ela será fechada.
Uma vez terminados os pontos de controle, eu posso clicar com o botão direito ou o botão ESC do mouse. Após isso, eu já tenho aquela spline desenhada. Caso eu queira alterar, eu posso cancelar a ferramenta e no modo de seleção, mover os pontos de controle. Dessa forma, eu posso fazer com que o meu desenho seja modificado. Uma outra maneira de fazer a spline é utilizando ela pelos pontos de passagem, né? Então, clicando aqui na ferramenta, então eu vou, ao invés de clicar onde vai ficar os nós de controle, eu vou clicar determinando de onde elas vai ter os pontos de passagem. Então, eu clico para iniciar e cada ponto que eu vou clicar vai ser um ponto onde a minha spline vai estar presa, certo? E aí eu posso continuar o meu desenho. Uma vez que eu termine, eu posso apertar a tecla o botão direito do mouse ou a tecla ESC do teclado. Também nessa função eu tenho os pontos de controle que permitirão que eu modifique minha spline, ajustando ela à necessidade do meu desenho. E também tenho a ferramenta de spline periódica por nós. Então eu clico onde vai ficar os nós. Quando eu terminar, eu aperto a tecla ESC ou o botão direito do mouse e tenho acesso também aos pontos de controle para fazer os ajustes necessários. Bom, uma coisa interessante de saber é que todos os desenhos que eu faço, eu tenho como selecionar os elementos dele aqui na minha barra lateral, tá? Aqui eu posso selecionar as restrições, que a gente vai ver mais na frente, certo? E aqui mais abaixo eu vou ter como selecionar os elementos do meu desenho. Caso eu queira deletar algum item do meu desenho, eu posso selecioná-lo diretamente e apertar a tecla Delete. Caso eu queira selecionar uma área, no modo de seleção, eu posso clicar com o botão esquerdo do mouse e desenhar um quadrado em volta de todos os elementos que eu quero selecionar. Uma vez feito isso, esses elementos estão selecionados. Perceba que eles são mostrados aqui também na seleção de elementos, que eu posso fazer por aqui também. Caso eu queira apagar os itens, eu teclo a tecla Delete. Bom pessoal, a última ferramenta que nós vamos ver por aqui é a ferramenta que é capaz de transformar qualquer um dos elementos aqui em uma linha de referência. Às vezes a gente precisa fazer uma linha no nosso desenho que ela vai servir de referência, mas não necessariamente ela tem que aparecer no desenho final, né? Ou participar da construção do nosso sólido. Então, como nós podemos fazer isso? Clicando nesse botão aqui, ó, nós transformamos as geometrias em geometrias de referência. Veja que os botões agora de geometria estão todos na cor azul, indicando que quando eu utilizar ele vai se transformar numa geometria de referência que é sinalizado por uma linha azul tracejada. Eu posso também pegar um elemento que já tenha sido desenhado, como esse círculo, no modo normal, e transformá-lo no modo de referência. Basta que eu selecione o objeto e clique na função de transformar em geometria de construção. Perceba que nesse caso eu transformei o objeto selecionado numa geometria de construção. Os outros elementos não mudaram de cor aqui os botões, de modo que eles continuam no modo normal. Caso eu queira transformá-lo de volta numa geometria, então eu seleciono o objeto e clico novamente no botão. Bom pessoal, finalizamos por aqui a nossa aula de hoje. Na descrição do vídeo você vai encontrar um link para algumas atividades propostas. Bons estudos e até a próxima aula.